A casa repousa em silêncio. Já se passaram umas 3 horas desde que partiram, mas o aroma do bolo de fubá que assei ainda flutua no ar, teimoso, misturando-se a um odor amargo que parece ter se impregnado nas paredes, no estofo do sofá, em mim. É o cheiro do fim. Hoje completei 72 anos, um número que soa pesado, definitivo. Deveria ser um dia de celebração, de risos, de sentir o calor daqueles que amamos. E por algumas horas até foi. Mas agora, o que restou foi apenas o eco das palavras de Patrícia, minha nora. Palavras ditas com a mesma placidez de quem comenta o tempo, com um sorriso fino nos lábios que jamais alcançava os seus olhos. Helena, pensamos muito e decidimos o que é melhor para todos. Ela aclarou a garganta, como se estivesse prestes a anunciar o vencedor de um prêmio. O prêmio, no caso, era a minha vida a ser encaixotada. Encontramos um lar de idosos excelente para si. Assim, podemos vender a casa e resolver alguns problemas. Um lar de idosos. Ela não disse asilo, nem casa de repouso. Usou palavras bonitas, de catálogo. Lar. Que ironia! Queriam tirar-me o meu lar para me colocar num lar. O meu filho, Ricardo, o meu único filho, permaneceu de cabeça baixa o tempo todo. A sua bravura durou apenas até o momento de cortar o bolo. Depois, encolheu-se na cadeira. Enquanto Patrícia me sentenciava, ele fustigava um resto de glacê no prato com o garfo. O ruído do metal a arranhar a louça foi a sua única resposta. Cúmplice. Um cúmplice silencioso e cobarde. Não tiveram a decência de esperar, nem a delicadeza de falar comigo a sós. Fizeram o anúncio ali, à minha mesa de jantar, na frente dos meus sobrinhos e da minha comadre Marlene. Transformaram o meu aniversário na minha audiência de despejo. Foi um espetáculo de generosidade forçada, como se me estivessem a oferecer uma viagem ao paraíso e não uma sentença de exílio. Senti o ar a desaparecer da sala. Vi o rosto de Marlene endurecer. Vi a minha sobrinha Ana abrir a boca, chocada, e depois fechá-la, sem saber o que dizer. Todos olharam para mim, à espera de uma reação, mas eu não tinha nenhuma. O meu peito tornou-se oco, um buraco frio onde antes havia calor. É uma sensação física, sabe? Como se alguém tivesse enfiado a mão dentro de mim e arrancado algo vital. Agora, sentada na poltrona, gasta onde Roberto, o meu marido, costumava ler o jornal, eu olho em volta. Cada objeto aqui tem uma história. A cristaleira com os copos que nunca usamos, guardados para uma ocasião especial que nunca chegou. As marcas de lápis na parede do corredor, medindo a altura de Ricardo a cada ano que passava. Ele nunca foi alto, mas sonhava ser. Os meus olhos pousam na moldura em cima da lareira. Somos eu e Roberto, há uns 50 anos. Estamos sujos de pó, a sorrir, e ao fundo vê-se o esqueleto da casa. Tijolos empilhados, sacos de cimento, a promessa de um futuro. Lembro-me do peso de cada balde de areia, do cheiro da argamassa fresca. Construímos este lugar com as nossas mãos, com as nossas economias, com os nossos sonhos. Esta casa não é apenas um monte de tijolos e telhas. É a prova de que existimos, de que nos amamos. E eles olham para ela e só veem um número numa conta bancária. Uma caixa multibanco para pagar as vaidades de Patrícia e cobrir os fracassos de Ricardo. A dor aperta de novo, uma pontada fina, bem no meio do peito. Uma lembrança de que o coração, mesmo velho e cansado, ainda se parte. E parte-se de um jeito mais doloroso, porque nesta idade já não temos muito tempo para juntar os cacos. Fecho os olhos e a memória vem, nítida como o dia. Roberto está ao meu lado, as mãos grossas e calejadas a segurar as minhas. O sol da tarde batia-lhe no rosto suado, feliz.
Ele apontou para o espaço vazio que um dia seria esta sala. Helena, aqui os nossos filhos vão crescer e os nossos netos vão correr. Esta casa é o nosso para sempre. Eu acreditei nele. Acreditei com toda a força da minha alma. Naquele tempo, para sempre, era algo sólido, palpável como um tijolo. Eu só não sabia que o para sempre dos pais pode ser desfeito com tanta facilidade pela conveniência dos filhos. O para sempre deles tinha um prazo de validade, e o meu acabou hoje. A noite não me deu tréguas. O sono é um amigo que me abandonou há muito tempo, mas hoje a sua ausência é uma tortura. Cada ranger da madeira da casa, cada assobio do vento lá fora, parece puxar um fio de lembrança. E eu, deitada aqui no escuro, de olhos abertos a fitar o teto, vejo-me a afogar num mar de passados. O problema não é o que eles fizeram ontem. O problema é que ontem foi apenas a última pá de terra atirada sobre mim. A cova, percebo agora, foi sendo cavada devagar, durante anos, e eu, cega, a segurar a lanterna para que eles vissem melhor o trabalho. A primeira memória que me assalta é a do cheiro a papel velho, papel de cartório. Ricardo tinha 18 anos, os olhos a brilhar com o sonho de ser arquiteto. Entrou numa universidade privada, uma das melhores e, claro, das mais caras. Eu não tinha o dinheiro. A reforma mal pagava as contas, mas ele chorou no meu colo, a dizer que era a oportunidade da sua vida. Mãe, eu juro que te vou encher de orgulho. Juro. Lembro-me de ir ao fundo do guarda-roupa, onde estava a caixa de metal com os documentos importantes de Roberto. Lá dentro, a escritura do terreno em Itanhaém, um pedaço de chão que o meu pai me deixou. Era a minha segurança, o meu, e se um dia a coisa apertar? Pois tinha apertado, não para mim, mas para ele. E para uma mãe, isso é a mesma coisa. O corretor era um homem gordo, de bigode, que falava depressa demais. Vendi por um preço que hoje sei ter sido irrisório, mas na época pareceu uma fortuna. O dinheiro foi todo, sem tirar um cêntimo, para uma conta em nome da faculdade. Vi o futuro do meu filho ser carimbado e assinado à minha frente. Naquela noite, Ricardo abraçou-me com uma força que quase me partiu os ossos. O seu rosto, molhado de lágrimas, afundado no meu ombro. Mãe, um dia vou devolver-te tudo a dobrar. Vou construir uma casa ainda mais bonita para ti, com um jardim gigante. A gente acredita nestas promessas. A gente precisa de acreditar. Eu guardei as palavras dele num cantinho do coração, como se fossem um título de propriedade. Mal sabia eu que eram apenas palavras, que o tempo e a conveniência transformariam em pó. 10 anos passaram. O arquiteto formou-se, mas nunca construiu nada para mim. Foi quando Patrícia apareceu. No início, ela era um doce, trazia flores, chamava-me sogrinha amada, elogiava a minha comida. Eu, carente de afeto, de uma presença feminina em casa, recebia de braços abertos. Ela era bonita, falava bem, parecia a mulher perfeita para o meu menino. As primeiras alfinetadas foram subtis, quase imperceptíveis. Um dia, servi café naquelas minhas chávenas de ágata, as de que Roberto gostava. Ela segurou a chávena com a ponta dos dedos, como se pegasse em algo sujo. Nossa, sogrinha, que charme! Tão rústico! A forma como ela disse rústico soou a velho, a pobre. Eu sorri, sem graça, e nunca mais usei aquelas chávenas quando ela vinha visitar-me. O golpe mais direto veio num almoço de domingo. A casa estava cheia, o cheiro do meu assado no ar. Patrícia olhou em volta, para a sala ampla, para o quintal grande lá fora, e disse com a maior naturalidade: Sabes, Ricardo,
Esta casa é um desperdício, tão grande só para a tua mãe. Dava para vender este terreno a uma construtora. Imagina um condomínio de luxo aqui. Que valorização. Ricardo riu. Um riso curto, nervoso. Deixa-te de tolices, Patrícia. Mas não a repreendeu. Não disse: Esta é a casa da minha mãe, o lugar onde cresci. Ele apenas riu, como se ela tivesse contado uma piada inofensiva. Naquele momento, senti um frio na espinha. Um alarme silencioso soou dentro de mim, mas eu ignorei-o. Convenci-me de que era o jeito dela, que não falava por mal, que as pessoas da cidade grande eram assim, práticas, sempre a pensar em negócios. Eu não queria enxergar a ganância que já se desenhava nos seus olhos. Depois dos comentários, vieram os pedidos. Começou por pouco. Sogrinha, quebra-me um galho? O cartão excedeu e faltaram R$ 200 para fechar a conta. No próximo mês pago-te sem falta. O mês seguinte nunca chegava, mas vinha outro pedido. E eu, com vergonha de cobrar, com medo de parecer mesquinha, acabava por dar. A coisa foi crescendo. Um dia, Ricardo ligou-me, a voz carregada de urgência. Mãe, apareceu uma oportunidade de negócio incrível. Um investimento que vai triplicar em 6 meses. Mas preciso de R$ 10.000 para entrar. Emprestas-me? Devolvo-te 15.000 em 6 meses. Juro pela alma do pai. Pela alma do pai. Ele usou o nome de Roberto. Aquilo desarmou-me. Fui ao banco, tirei das minhas poupanças o pouco que ainda restava da venda de umas joias. Entreguei-lhe o envelope pardo nas mãos. Ele nem contou o dinheiro. Deu-me apenas um beijo rápido na testa e disse: Obrigado, mãe. És a melhor. Os 6 meses tornaram-se um ano. Um dia, ganhei coragem. Liguei-lhe. Meu filho? E aquele dinheiro? A resposta veio do outro lado da linha, fria, cortante. Mãe, estás a cobrar-me? Pensei que confiasses em mim. As coisas não são assim tão simples. O mercado é complicado. E depois, a cartada final. A Patrícia está aqui ao meu lado, chateadíssima com isto. Ela achou que nos apoiavas. Senti-me um lixo. Pedi desculpa por ter perguntado. Desliguei o telefone com o rosto a arder de vergonha. Eu, a pedir desculpa por cobrar o que era meu. Eles conseguiram virar o jogo de tal maneira que eu me senti a vilã da história. A humilhação mais profunda, porém, não envolveu dinheiro. Foi quando precisei de um remédio novo para artrite. O médico receitou, mas na farmácia o preço assustou-me. Quase R$ 300 por uma caixa que não duraria um mês. Pensei em ligar para Ricardo. Peguei no telefone, disquei os números, mas o meu dedo paralisou antes de premir o botão de chamada. Não consegui. O medo da resposta dele, da acusação de que eu era um fardo, foi maior do que a dor nas minhas articulações. Naquele dia, Lúcia, a minha cuidadora, chegou e encontrou-me a chorar baixinho na cozinha. Ela não precisou de muitas palavras. Olhou para a receita, olhou para mim e disse: Deixe comigo, dona Helena. Eu vou buscar para si e depois acertamos, sem pressa. Ela foi e voltou com o remédio. Pagou do próprio bolso. Uma mulher que ganhava um salário mínimo teve a compaixão que o meu filho, o arquiteto bem-sucedido, não tinha. Naquela noite, a dor da artrite diminuiu, mas a dor no peito parecia que me ia rasgar por dentro. Eles não me tiraram só o dinheiro. Tiraram-me o respeito próprio, pedaço por pedaço. O episódio do carro foi a prova disso. Eu tinha o Opala de Roberto. Era velho, bebia mais gasolina que um avião, mas eu mantinha-o impecável. Era um pedaço do meu marido ali na garagem. Num feriado, Ricardo ligou. Mãe, o nosso carro foi para a revisão. A concessionária atrasou-se. Emprestas-nos o Opalão para irmos à praia? É rapidinho, só o fim de semana. O meu coração disse que não.
mas a minha boca disse que sim. Devolveram o carro na segunda-feira. De longe, parecia tudo bem, mas quando me aproximei, vi um arranhão fundo, branco, que atravessava toda a porta do passageiro. O para-choques traseiro também estava raspado. Por dentro, os estofos estavam cheios de areia e com cheiro a cigarro. Ricardo saiu do carro a rir. Mãe, foi só um raspãozinho a estacionar. Nem te preocupes. Depois a gente manda arranjar. Fica novo. Depois a gente manda arranjar. Essa frase tornou-se o epitáfio de todas as suas promessas. O arranhão nunca foi consertado. Durante meses, sempre que eu entrava na garagem, via aquela cicatriz branca na pintura azul. Era um lembrete diário e cruel da indiferença deles. O meu carro, a minha história, as minhas coisas. Nada tinha valor. Era tudo descartável. Mas a memória que me corta mais fundo, a que me faz faltar o ar aqui no quarto escuro, é a do último Natal. Eu amo o Natal. Sempre amei. Combinei tudo com eles. A ceia seria aqui, como nos velhos tempos. Passei 2 dias na cozinha. Assei um peru, fiz o pernil que Ricardo adorava, a rabanada, o pudim. A casa cheirava a festa, a família. No dia 24, às 5 da tarde, o telefone tocou. Era Patrícia, a voz mais animada do que nunca. Sogrinha, tudo bem? Olha, mudança de planos. Surgiu um convite de última hora, irrecusável, para passarmos o Natal num resort em Angra com os amigos do trabalho do Ricardo. A senhora entende, não é? Networking é tudo, mas não fique triste. Amanhã passamos aí rapidinho para lhe dar um beijo e buscar uma marmita desse seu peru maravilhoso. Eu não disse nada. Fiquei muda a segurar o telefone, a ouvir o ruído de vozes e risadas do lado dela. Sogrinha, está aí? Estou, consegui dizer. Tudo bem, podem ir. Feliz Natal. Desliguei. Olhei para a mesa posta para 3 pessoas, a toalha de linho engomada, os talheres de prata, a comida a arrefecer no forno. E senti-me a pessoa mais sozinha do mundo. Lúcia deveria ter saído mais cedo naquele dia para passar a noite com a sua família. Mas ela viu-me sentada na cozinha, no escuro, e entendeu tudo sem que eu dissesse uma palavra. Desfez a própria mala, guardou a bolsa e disse: Que cheiro bom, dona Helena. Ceamos juntas, em silêncio. Eu e Lúcia. Uma patroa e uma empregada que, naquele momento, éramos a única família uma da outra. Naquele dia, uma parte de mim morreu. A parte que ainda tinha esperança, que ainda acreditava no vou te devolver tudo em dobro. Agora, a luz cinzenta da manhã invade a fresta da cortina e as lembranças param de me atormentar. Elas não são mais um turbilhão de dor. Elas se alinharam, precisas como peças de dominó. E eu vejo o caminho com uma clareza terrível. Vejo a escada de pequenos degraus de desrespeito, de mentiras e de exploração que me trouxe até aqui, até o anúncio do meu despejo no meu próprio aniversário. A cegueira se foi. No lugar dela, ficou uma nitidez fria, cortante. A dor ainda está aqui, mas não me paralisa. Ela me acende. É a dor que vira combustível. Eles não vão cavar mais nada. A pá, agora está na minha mão. A lembrança daquele dia não é uma névoa, é uma fotografia nítida, com as bordas afiadas. Torturante. A mesa estava posta com a minha melhor toalha, a de linho branco que herdei da minha mãe e que só usava em ocasiões muito especiais. 72 anos me pareceu especial o suficiente. O cheiro do pernil assando se misturava ao perfume das astromélias que Marlene, minha comadre, me trouxera. Meus sobrinhos e os filhos deles enchiam a casa com uma alegria que, por algumas horas, me fez esquecer da solidão.
Ricardo e Patrícia chegaram com o atraso de sempre. 1 hora. A desculpa de sempre. O trânsito. Mas não era o trânsito. Era a exata medida da importância que davam a mim. Patrícia entrou na sala como quem inspeciona um imóvel. Seu olhar varreu os móveis, a decoração, e parou em mim com um sorriso que não aquecia. O presente, numa sacola de loja cara, era um tablet, um retângulo de vidro e metal, frio. Para a senhora se distrair, sogrinha, ver vídeos, falar com a gente, é o que há de mais moderno. Eu agradeci, claro. O que mais poderia fazer? Mas o presente não era um presente, era uma mensagem. Uma mensagem de que eu era antiga, desconectada. Uma peça de museu que precisava de uma tela brilhante para se manter ocupada e, principalmente, para não incomodar. Um jeito de me manter à distância, sob a ilusão de proximidade. Durante o jantar, a conversa foi toda dela. Falou de uma viagem à Patagônia, de vinhos caros, de dificuldades financeiras que, na verdade, eram a reforma do apartamento e a troca do carro. Ela usava a palavra investimento para tudo. A bolsa nova era um investimento em sua imagem. A viagem, um investimento em networking. As dívidas deles, eu percebi ali, eram sempre culpa de um mundo que não compreendia a genialidade dos seus investimentos. E Ricardo, ao seu lado, balançando a cabeça, concordando, o olhar perdido em algum ponto da parede, como um coadjuvante no filme da própria vida. Depois do parabéns, depois que a última vela foi apagada, o ar mudou. Patrícia pousou os talheres com uma delicadeza ensaiada. Limpou a garganta. O som ecoou no silêncio que se instalou de repente. Gente, aproveitando que a família está reunida, queríamos compartilhar uma decisão muito importante que tomamos. Uma decisão pensando, acima de tudo, no bem-estar e na qualidade de vida da Helena. A forma como disse meu nome, Helena, e não mãe ou sogrinha, soou como o nome de uma ré num tribunal. Senti um nó gelado se formar na boca do estômago. O sorriso dela era afiado como vidro polido. Olhei para Ricardo. Ele finalmente me encarou, mas seus olhos pediam desculpas por um crime que ainda não tinha coragem de confessar. Com a idade, a gente sabe que a Helena precisa de mais assistência, de cuidados 24 horas. Ela continuou, a voz mansa, professoral. Essa casa enorme, com o quintal, a escada, dá muito trabalho e é perigoso para ela ficar sozinha. Ninguém na mesa respirava. Marlene me olhava com os olhos arregalados, a mão parada no ar. Por isso, ela disse, depois de muita pesquisa, encontramos a solução perfeita. Decidimos que ela vai se mudar para a Estrela da Manhã, um residencial para idosos maravilhoso em Cotia. Tem piscina, fisioterapia, enfermeiras. É o melhor para ela. Estrela da Manhã. O nome era bonito. Parecia um poema, não uma prisão. Ricardo pigarreou, assumindo seu papel no roteiro. É, mãe. Lá a senhora vai ter atividades, vai fazer amizades, e a gente vende a casa, quita umas pendências e vai poder te visitar com mais tranquilidade, sem tanta preocupação. Quita umas pendências. Ali estava. A verdade nua e crua, escondida entre palavras doces sobre o meu bem-estar. Minha casa, o meu mundo, era a solução para as dívidas dos investimentos deles. O silêncio na mesa ficou denso, quase sólido. Minha sobrinha Ana, filha da minha irmã, abriu a boca, o rosto vermelho de raiva. Mas vocês perguntaram para ela? Perguntaram o que ela quer? Patrícia lançou-lhe um olhar de desprezo. Ana, querida, não é uma questão de querer. É uma questão de necessidade. Somos os responsáveis por ela. Temos que tomar a decisão mais racional.
Eu não ouvi o resto. As vozes se tornaram um zumbido distante. Olhei para o rosto de Patrícia, triunfante, para o de Ricardo, covarde. E então, algo dentro de mim se partiu em silêncio. Não foi uma explosão de dor. A dor já era uma moradora antiga. Foi o contrário. Foi uma clareza absoluta, fria, cortante. Naquele instante, 20 anos de lembranças se alinharam na minha frente. O terreno vendido, os empréstimos nunca pagos, cada pequena humilhação, cada desculpa esfarrapada. Eram os degraus da escada que me levaram exatamente àquela mesa, àquela sentença. A vida inteira eu me curvei, me diminuí, me sacrifiquei, achando que isso era amor. A gota d'água não fez barulho. Não transbordou o copo. Ela simplesmente congelou tudo. Senti o gelo subir pelas minhas veias, acalmar o tremor das minhas mãos e endurecer a minha espinha. Vi a ganância nos olhos deles, o desprezo disfarçado de cuidado. Vi o suor de Roberto, meu falecido marido, sendo precificado para pagar por futilidades. Na minha festa de aniversário, cercada pela minha família, eu me senti terrivelmente só. Mas, pela primeira vez, a solidão não me assustou. Ela me deu força. A Helena, que aceitava tudo em silêncio, morreu ali, sentada à cabeceira da mesa, com um pedaço de bolo intocado no prato. E no silêncio daquele gelo, nasceu outra mulher. Uma mulher que eles não conheciam. Uma mulher que nem eu mesma sabia que existia. O sol que entrou pela fresta da cortina não trouxe calor. Trouxe uma luz fria que iluminou a poeira no ar e a poeira que havia baixado dentro de mim. A agonia da noite passada, aquele mar de lembranças amargas, tinha recuado. No lugar, ficou uma praia deserta, silenciosa, de uma calma que doía. Era a calmaria depois da tempestade, quando se olha em volta e se vê a dimensão do estrago. O desespero foi embora. A dor no peito ainda estava lá, uma brasa constante, mas agora ela me movia. Ela tinha se transformado em clareza. Sentei-me na beirada da cama, a coluna reta. Olhei para as minhas mãos no colo, as veias saltadas, a pele manchada pelo tempo. Mãos que embalaram, que cozinharam, que assinaram cheques. Mãos de mãe, mãos de boba. Naquele momento, eu entendi. O filho que eu amava, o menino que me prometeu o mundo, não existia mais. Talvez nunca tivesse existido fora do meu desejo. O homem que sentou à minha mesa ontem, com a cabeça baixa enquanto a esposa me sentenciava, era um estranho. Um estranho que eu pari. O luto pelo filho que eu achava que tinha acabou ali, no primeiro raio de sol. O choro secou. Agora era uma questão de dignidade. Peguei o telefone. Meus dedos não tremeram. Não procurei o número de um advogado. Eu precisava de outra coisa. Precisava de um coração que batesse junto ao meu. Disquei o número de Marlene. Ela atendeu no segundo toque. Alô? Marlene? Sou eu. Helena? Um segundo de silêncio. A voz dela mudou. Ficou alerta, preocupada. Helena, minha querida, como você está? Passei a noite pensando em você. Eu estou bem, eu disse. E, estranhamente, era verdade. Mas preciso de você. Pode vir aqui? Estou saindo de casa agora, ela respondeu sem hesitar. 20 minutos depois, ela estava na minha porta, o rosto amassado de sono e os olhos cheios de uma fúria protetora. Fiz um café forte. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma onde tantas vezes servi o café da manhã para Ricardo. Marlene segurou a minha mão. Pode falar. Estou aqui. E eu falei. As palavras saíram como uma enchente, rompendo uma barragem que eu nem sabia que existia.
Despejei 20 anos de pequenas humilhações, de sorrisos forçados, de desculpas que eu inventava para justificar o descaso deles. Marlene ouviu sem dizer uma palavra, apenas apertando a minha mão de vez em quando. Seu rosto foi endurecendo, a boca se tornando um traço fino e duro. Quando terminei, ela tomou um gole longo de café e pousou a xícara com um estalo seco. Helena, ela disse, a voz baixa, mas carregada de uma força tremenda. Você foi mãe a vida inteira. Deu tudo. Se anulou por ele. Está na hora de ser dona da sua própria vida. O que você vai fazer? A pergunta dela foi uma chave. E a resposta, que se formava no gelo dentro de mim, saiu antes mesmo que eu pensasse. Vou proteger o que é meu, eu disse, a voz firme. Vou proteger o que Roberto e eu construímos. E vou recompensar quem realmente cuidou de mim. Um brilho de admiração surgiu nos olhos de Marlene. E como você vai fazer isso? O plano se desenhou na minha frente, claro e simples. Não era um plano de vingança. A vingança é quente, movida pela raiva. Meu plano era frio, movido pela justiça. Um ato tardio, mas necessário, de amor próprio. Primeiro, eu disse: vamos ao cartório. Hoje. Quero entender todas as minhas opções. Depois, vou ter uma conversa definitiva com a Lúcia. Olhei em volta, para a minha cozinha. Esta casa não era um ativo financeiro. Era o meu corpo, a minha pele. E eles queriam arrancá-la de mim para pagar por vaidades. O medo tinha desaparecido. A tristeza dera lugar a um propósito. Levantei-me e lavei as xícaras na pia. Cada movimento era preciso, deliberado. Eu não era mais a velhinha frágil que eles podiam empurrar para um canto. Eu era Helena Guimarães, a mulher que construiu aquela casa. E eu não ia deixar ninguém destruí-la. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez desde que Roberto se foi, eu não estava pensando no que seria melhor para o Ricardo. Eu já não me importava se ele ficaria magoado, se Patrícia se sentiria ofendida, ou se, de alguma forma, eles ainda precisavam de mim. Pela primeira vez, eu pensava em mim. E era uma sensação nova, assustadora e absolutamente libertadora. A semana que se seguiu foi uma das mais estranhas da minha vida. A dor e o choque daquele dia decantaram numa espécie de energia fria, um motor silencioso que me impulsionava para a frente. Eu não tinha tempo para lágrimas. Tinha coisas a fazer. A Helena, que passava os dias à espera de uma ligação, de uma migalha de atenção, tinha ficado para trás, morta à mesa do seu aniversário de 72 anos. A mulher que acordou no dia seguinte era outra. Uma mulher com um prazo e um propósito. Marlene tornou-se a minha sombra, o meu general. Na terça-feira, pontualmente às 9 da manhã, a buzina do seu carro soou em frente de casa. Eu já estava pronta, vestida com um tailleur bege que não via a luz do dia há anos, o cabelo impecavelmente penteado. Eu precisava parecer séria. Precisava que me levassem a sério. A caminho do centro, eu olhava pela janela do carro e a cidade parecia diferente. As pessoas apressadas, os arranha-céus imponentes. Antes, tudo aquilo me apequenava. Naquele dia, senti-me parte daquela engrenagem. Eu também tinha um negócio urgente para resolver. O cartório de notas ocupava um prédio antigo, com um pé direito altíssimo e um cheiro que misturava papel velho e cera de assoalho. O eco dos nossos passos no mármore polido parecia marcar um compasso solene. Fomos atendidas por um rapaz de óculos, muito educado, que nos conduziu a uma sala pequena. Ele devia ter a idade de Ricardo. Com a voz mais calma que consegui encontrar, expliquei o que desejava. Passar um imóvel para o nome de outra pessoa. Ele começou a detalhar os procedimentos, usando um jargão jurídico que eu mal compreendia.
Falou de impostos, de certidões negativas, e então sugeriu: normalmente, em casos assim, fazemos uma doação em vida com reserva de usufruto. A propriedade passa para o donatário, mas a senhora, como usufrutuária, mantém o direito de morar na casa até o fim dos seus dias. Ninguém pode tirá-la de lá. Marlene olhou para mim, balançando a cabeça discretamente, como quem dizia: é perfeito. Mas eu senti uma pontada de hesitação. Reserva de usufruto. Significava que a casa seria de Lúcia, mas eu ainda estaria legalmente ligada a ela. Deixaria uma porta entreaberta, uma brecha para advogados, para discussões, para que Ricardo tentasse anular o ato, alegando que eu não estava no meu juízo perfeito, que era uma idosa a ser manipulada. Ele tentaria pintar-me como vítima, como incapaz. Eu o interrompi, com uma delicadeza que me surpreendeu a mim mesma. Não, meu filho, não é isso que eu quero. O rapaz olhou-me confuso. Eu quero uma doação plena, pura e simples. Quero transferir a propriedade por completo, sem reservas, sem amarras. O silêncio na sala tornou-se pesado. O rapaz tirou os óculos e limpou as lentes, como se precisasse de me ver com mais clareza. Marlene encarava-me, de olhos arregalados. Eu sabia o que ela pensava. Era um risco imenso. Mas era o meu risco. Era a minha declaração de independência. Eu não queria um direito garantido por lei para morar naquilo que era meu por direito de alma. Eu queria cortar o cordão umbilical doentio que me ligava ao meu filho através daquele patrimônio. A casa era a isca, a cenoura que eles perseguiam, e eu ia tirar-lhes a isca da frente, de uma vez por todas. A senhora tem a certeza absoluta, dona Helena? Ele perguntou, a voz baixa. É um ato irrevogável. Tenho, respondi. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Vi um brilho de admiração no olhar de Marlene. Ela tinha entendido. Aquilo não era um ato de caridade. Era uma declaração de guerra. Saímos de lá com uma lista de documentos. Em casa, fui direta para o escritório de Roberto, o pequeno quarto nos fundos onde os papéis importantes ficavam guardados. Ao abrir o armário de aço, o cheiro a mofo atingiu-me. Ali dentro, a vida inteira do meu marido e a minha estava organizada em pastas. Encontrei a escritura da casa, o papel amarelado pelo tempo. E ao lado, uma pasta de plástico verde que eu não abria há anos. Ricardo, despesas. Sentei-me no chão frio e abria. Dentro, um maço de comprovativos de depósito bancário, presos por um elástico ressequido. Fui olhando, um por um, e cada papel era uma punhalada. 5.000. Para a entrada do carro novo da Patrícia, mãe. Depois pago-te. 2.000. A fatura do cartão veio um absurdo, salvas-me. 10.000. A oportunidade de negócio que nos vai deixar ricos. Havia dezenas deles, de valores variados, somando uma quantia que me deixou sem ar. Todos com a minha assinatura no talão do banco. A prova física da minha estupidez, do meu amor cego. Eu não estava apenas a dar dinheiro, eu estava a financiar a mentira em que eles viviam. Uma mentira que agora exigia a minha casa como pagamento final. Guardei a pasta. Ela seria a minha testemunha silenciosa. A parte mais difícil, no entanto, veio na quarta-feira. A conversa com Lúcia. Esperei pelo momento em que o trabalho da casa já estava feito, o almoço assentava no estômago e o sol da tarde entrava, morno, pela cozinha. Fiz um café fresco e chamei-a para se sentar à mesa comigo. Ela veio, a secar as mãos no avental, com aquele seu sorriso cansado e gentil de sempre. Aconteceu alguma coisa, dona Helena?
O meu coração batia forte. Era mais fácil enfrentar um tabelião do que o olhar puro daquela mulher. Lúcia, comecei. Preciso de te pedir algo muito sério. E preciso que me escutes até ao fim, sem me interromperes. Ela assentiu, a testa franzida de preocupação. E eu contei. Contei-lhe o meu plano de passar a casa para o seu nome. A reação foi exatamente a que eu esperava. Ela empalideceu, o sangue a fugir-lhe do rosto. Balançou a cabeça, as mãos a agitar-se no ar. Não, dona Helena, a senhora não pode fazer isso. A senhora enlouqueceu? Pelo amor de Deus, isso, isso é a sua vida. É a herança do seu filho. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, mas não eram de alegria, eram de pavor. Foi aí que a minha nova força, a força que descobri no gelo da humilhação, veio à tona. Segurei as suas mãos trêmulas. Lúcia, escuta. Tens razão. Esta casa é a minha vida. E é exatamente por isso que estou a fazer isto. Eles querem tirá-la de mim para me atirarem para um depósito de velhos. Querem vender a memória do meu marido para pagar os seus luxos. Isso não é herança, é abutrismo. Mas dar-ma a mim? Eu sou a empregada, dona Helena. O que é que as pessoas vão dizer? O que é que o seu filho vai fazer? Ele vai processar-me, vai destruir-me. Tirei a pasta verde de debaixo da mesa e coloquei-a à sua frente. Abria. Isto aqui, Lúcia, é parte da herança que ele já recebeu em vida. E não agradeceu por nada disto. Achas que ele merece mais? Ela olhou para os papéis, os olhos a passarem rapidamente pelos valores, e o seu queixo caiu. Eu continuei, a voz firme, sem deixar espaço para dúvidas. Isto não é um presente, Lúcia. É um pagamento. Um pagamento por cada noite que ficaste até mais tarde porque a minha artrite estava a atacar. Um pagamento por cada vez que me ouviste chorar de saudades do Roberto, enquanto o meu filho não tinha 5 minutos para me ligar. Um pagamento pelo Natal em que jantaste comigo para eu não ficar sozinha. Um pagamento pelo dia em que tiraste dinheiro do teu bolso para comprar o meu remédio. O sangue não garante lealdade. O amor não se mede em ADN, mede-se em cuidado. E a única pessoa que tem cuidado de mim nos últimos anos és tu. As lágrimas dela agora corriam livremente. Ela soluçava baixo. Mas eu não mereço tanto, dona Helena. Uma casa. Discutimos por quase 1 hora. Ela recusava, com a dignidade de quem não quer nada que não seja seu por direito. E foi então que usei o meu último argumento, a verdade mais dolorosa de todas. Lúcia, por favor, entende. Se não aceitares, eles vão vencer. Vão tirar-me a casa de uma forma ou de outra e vão colocar-me num lugar onde vou definhar de tristeza. Eu vou morrer, Lúcia. De desgosto. Ao aceitares, não estás a ganhar uma casa, estás a salvar a minha vida. E poderemos continuar a morar aqui, juntas, como a família que a vida nos tornou. Aquilo quebrou-a. Ela olhou para mim e, no fundo dos seus olhos, vi que ela tinha entendido. Não se tratava do imóvel. Tratava-se da minha salvação. Ela assentiu lentamente, incapaz de falar. E nós as duas choramos juntas, ali, na mesa da cozinha. Um choro de alívio, de medo e de um novo começo, estranho e assustador. Na quinta-feira, estávamos de volta ao cartório. Lúcia segurava a minha mão, pálida, como se estivesse a caminho da forca. O rapaz dos óculos já tinha preparado toda a papelada. O momento da assinatura foi de um silêncio absoluto. Eu peguei na caneta. Senti o plástico liso nos meus dedos. Olhei para o meu nome completo, Helena Guimarães, datilografado no papel timbrado, e assinei. A minha mão não tremeu. Cada curva do meu nome era uma despedida, um adeus à mulher que eu tinha sido, à mãe que se sacrificava sem pensar. Quando Lúcia assinou,
A sua mão tremia tanto que precisei de segurar o papel para ela. No final, o tabelião carimbou os documentos com um baque surdo que ecoou na sala. O som de um ponto final, de um capítulo que se encerrava. Ao sair para a rua, o sol bateu-me no rosto. Senti como se o peso de 15 anos de viuvez, solidão e sacrifícios inúteis se desprendesse das minhas costas. Eu já não estava à deriva. Tinha agarrado no leme da minha vida e estava finalmente no controlo. Eles vieram no sábado, uma semana e um dia depois do meu aniversário. Uma semana e um dia depois da minha sentença e do meu renascimento. O ruído do motor do carro deles, um ronco suave e arrogante, parou em frente de casa pouco depois do almoço. Eu estava na cozinha com Lúcia, a acabar de secar a louça. O meu coração não acelerou. Não senti o pânico que antes me dominava sempre que eles apareciam sem avisar. Senti apenas uma calma fria, a de um soldado que espera o inimigo numa trincheira bem preparada. Lúcia olhou para mim, os olhos cheios de uma pergunta silenciosa. Eu apenas assenti. Podes deixar, Lúcia. Eu trato disto. Ela secou as mãos nervosamente no avental e recolheu-se ao seu quarto. Eu sabia que a porta ficaria entreaberta. Ela era a minha testemunha, a minha retaguarda. A campainha tocou 2 vezes, com a impaciência de sempre. Respirei fundo e fui até a porta. Abri. Lá estavam eles. Patrícia, com um sorriso largo e forçado que não chegava aos seus olhos de predador, usava um vestido florido e caro, como se viesse para um piquenique e não para despejar a sogra. Ricardo estava ao seu lado, a segurar uma pasta de couro e com a sua habitual expressão de mártir, do filho que faz um sacrifício enorme pelo bem da mãe ingrata. Mãe, que surpresa boa, não? Disse ele, tentando um abraço. Eu não me movi. Os seus braços pairaram no ar por um instante, desamparados, antes de os baixar, sem graça. Entrem, disse eu. A minha voz soou neutra, distante. Eles entraram, e Patrícia começou imediatamente a inspecionar o ambiente, como se medisse os cômodos com o olhar, a calcular o valor do metro quadrado. Sentem-se, ofereci, apontando para o sofá onde Roberto costumava dormir a sesta. Eles sentaram-se, um pouco rígidos, a pasta de Ricardo pousada sobre a mesa de centro, em cima da minha revista de palavras cruzadas. Então, mãe, começou Ricardo, ajeitando-se. Viemos trazer uma coisa para a senhora. Ele abriu a pasta e tirou de lá uns folhetos brilhantes e coloridos. As fotos mostravam idosos sorridentes, a jogar a bola, a pintar telas, a nadar numa piscina azul turquesa. O nome Residencial Estrela da Manhã estava escrito em letras douradas. Patrícia pegou num dos folhetos e abriu-o à minha frente, com o entusiasmo de uma vendedora. Olhe isto, sogrinha. Tem piscina aquecida para a sua circulação. Aulas de yoga, fisioterapia 2 vezes por semana, noites de bingo. É praticamente um clube de férias. A senhora vai adorar. Vai fazer tantas amizades. Ela falava sem parar. A sua voz um zumbido irritante, a descrever as refeições equilibradas por nutricionistas, as enfermeiras disponíveis 24 horas por dia, a segurança total que eles sentiriam por me saberem tão bem cuidada. Era um discurso ensaiado, polido, desumano. Cada palavra era um insulto disfarçado de cuidado. Aulas de yoga para a mulher cujas articulações doíam. Noites de bingo para a mulher que amava ler os seus livros em silêncio. Fazer amizades para a mulher que eles estavam a isolar da única amiga verdadeira que lhe restava. Eu ouvi. Fiquei em silêncio, a olhar para as fotos, para os sorrisos falsos dos velhinhos nos catálogos. E enquanto Patrícia falava, outras imagens passavam pela minha mente. O meu Natal sozinha. O arranhão no carro de Roberto.
a minha mão trêmula a pedir dinheiro emprestado a Lúcia para o meu remédio. O meu filho, de cabeça baixa, enquanto a sua esposa me exilava da minha própria vida. Ricardo tomou a palavra, no seu papel de filho sensível. Nós sabemos que é uma mudança grande, mãe, mas é o melhor. E olhe, já falamos com uma imobiliária, um amigo nosso. Fizeram uma avaliação da casa. Excelente. O valor é ótimo. Vai dar para resolver tudo e ainda sobra um bom dinheiro para investirmos no seu conforto lá no residencial. Comprar-lhe uma televisão nova, umas roupas bonitas. Resolver tudo. As mesmas palavras da semana anterior. A verdade sempre escapa, mesmo por entre as mentiras mais bem construídas. O meu conforto era a desculpa. O dinheiro deles era o motivo. Deixei que falassem por uns 10 minutos. 10 minutos de um monólogo sobre o meu bem-estar, sobre a tranquilidade deles, sobre os planos maravilhosos que tinham traçado para o meu futuro e para o meu patrimônio. Durante aqueles 10 minutos, a raiva não me tocou. O que senti foi uma compaixão fria, distante. Pena da pobreza de espírito daquelas duas pessoas, sentadas no meu sofá, a tentar vender-me a minha própria gaiola dourada. Quando a torrente de mentiras convenientes finalmente secou e eles me encararam, à espera de uma resposta, de uma lágrima, de um protesto fraco que pudessem esmagar com a sua lógica impiedosa, eu sustentei o olhar. Olhei primeiro para o Ricardo, depois para a Patrícia. A minha voz, quando finalmente emergiu, não vacilou um instante. Era a voz mais firme que a minha garganta jamais produzira. Agradeço a vossa preocupação com o meu futuro. É verdadeiramente comovente. Patrícia sorriu, um sorriso de vitória antecipada. Eu sabia que a senhora ia entender. É o melhor para todos. Mas não será necessário, completei eu lentamente. O sorriso dela petrificou. A sua testa franziu-se em incredulidade. Como assim? Não será necessário? Helena, nós já conversamos sobre isto. Nós já decidimos. Vocês decidiram por vocês. Corrigi, com a voz no mesmo tom sereno. Mas os vossos planos não podem mais incluir esta casa. Nem a mim. A paciência de Ricardo esgotou-se. A máscara de filho dedicado desfez-se, revelando o menino mimado que sempre existiu por baixo. Mãe, por favor, pare de ser difícil. Estamos a fazer isto para o seu bem. Por que é que a senhora tem de complicar tudo? Era a deixa. O momento que eu esperara a semana inteira. O momento para o qual me preparara. Senti a força subir pela minha espinha, uma coluna de aço incandescente. Ricardo, disse eu, olhando o fundo nos olhos, esta casa, a casa que o teu pai construiu com as próprias mãos e que eu mantive com o meu suor durante todos estes anos, já não me pertence. O silêncio que se abateu sobre a sala era diferente de qualquer outro. Não era constrangedor ou triste. Era um silêncio de choque absoluto, um vácuo. O queixo de Patrícia caiu, literalmente. A sua boca abriu-se, sem emitir som. O quê? Você. Você vendeu a casa? Sem nos consultar? A acusação na sua voz era inacreditável, como se eu precisasse da sua permissão para respirar. Permiti-me um sorriso pequeno, quase imperceptível. Fiz melhor, disse eu, saboreando cada sílaba. Eu doei. Entreguei a escritura, com tudo dentro, em doação plena para a Lúcia. Se o silêncio de antes fora um vácuo, o que se seguiu foi uma explosão. Você o quê? O grito de Patrícia ecoou pela sala, agudo, histérico. Ela levantou-se de um pulo, o rosto bonito contorcido numa máscara de ódio puro. Você deu a nossa casa para a empregada? Você enlouqueceu? Sua velha louca e ingrata! Ricardo estava branco como cera. Olhava para mim como se eu fosse uma aparição. Gaguejou. Mãe, como.
Como pôde? É a minha herança. Eu sou o seu único filho. A minha herança. Ouvir aquela palavra, herança, da boca dele, depois de tudo, foi o que acendeu a minha própria fúria. Uma fúria fria, controlada. Levantei-me também e, pela primeira vez em muito tempo, senti-me mais alta do que eles. Sua herança? Repeti, a voz baixa, mas cortante como o fio de uma navalha. Você e a sua digníssima esposa vêm sacando a vossa herança em vida há mais de 20 anos. Fui até ao aparador antigo, abri a gaveta e tirei de lá a pasta de plástico verde. A pasta que continha a prova da minha cegueira e da ganância deles. Voltei para o centro da sala e atirei-a para a mesa de centro. Os comprovativos de depósito espalharam-se sobre os folhetos coloridos do Estrela da Manhã. A tua herança pagou a tua faculdade, Ricardo. Comprou o teu primeiro carro, deu a entrada para o vosso apartamento. Pagou a viagem à Patagônia. Pagou as malas de marca da tua mulher. Pagou o investimento que nunca deu retorno. Está tudo aí. 57 mil reais, sem contar os juros que nunca pagaste. 57 mil reais de herança que saíram da minha reforma, das minhas economias, da minha dignidade. Eles olhavam para os papéis espalhados, mudos. A prova estava ali, em tinta de banco, irrefutável. Eu continuei, a voz a ganhar força a cada verdade dita. E o teu amor de filho? A tua gratidão por tudo isto revelou-se no plano genial de me descartar num asilo para poderem ficar com o que ainda restava, para pagar as vossas dívidas e manter as vossas aparências. Virei o rosto na direção da cozinha, de onde eu sabia que Lúcia ouvia tudo. A Lúcia, a empregada, como tu dizes com tanto desprezo, Patrícia, foi quem esteve ao meu lado quando a minha artrite me impedia de levantar da cama. Foi ela quem ceou comigo no Natal para que eu não ficasse sozinha. Foi ela quem comprou os meus remédios. Ela deu-me companhia, deu-me respeito, deu-me dignidade. E isso, meu filho. Aqui, voltei a olhar para Ricardo, que agora chorava um choro baixo, patético, de autopiedade. Isso vale mais do que qualquer casa, mais do que qualquer tijolo, mais do que qualquer pedaço de terra. Respirei fundo, sentindo o ar da minha casa, da minha liberdade, a encher-me os pulmões. Agora, por favor, saiam. Eles não se moveram, ainda em choque. Eu repeti, a voz como uma placa de gelo. Saiam da casa da Lúcia. Vocês não são mais bem-vindos aqui. Aquelas últimas palavras pareceram finalmente penetrar na névoa de raiva e choque. A casa da Lúcia. A frase atingiu-os como um soco. Patrícia lançou-me um olhar que prometia o inferno. Ricardo olhou-me com os olhos de uma criança perdida, mas já não havia nada em mim que se compadecesse dele. Juntaram as suas coisas, os folhetos inúteis, a pasta de couro vazia, e caminharam até a porta como autômatos. Antes de sair, Ricardo virou-se, a voz embargada. A senhora vai arrepender-se disto. Não, meu filho, respondi, com uma tranquilidade que o assustou. Eu já me arrependi por tempo demais de não ter feito isto antes. Eles saíram. A porta da frente bateu com uma força que fez os vidros da cristaleira tremerem. E então, o silêncio. Um silêncio profundo, abençoado. O silêncio da paz. Fiquei parada no meio da sala, a olhar para a porta fechada. Eu não tremi. Eu não chorei. Eu apenas respirei. E pela primeira vez em décadas, senti-me dona de mim mesma. O som da madeira contra o batente foi seco, violento, e ecoou pela casa inteira. Senti a vibração no soalho a subir pelos meus pés. Por um instante, o mundo ficou suspenso. Os pássaros no quintal calaram-se.
O tic-tac do relógio na parede da sala pareceu parar. E então, o ruído do motor do carro deles, um rugido raivoso a cantar pneus no asfalto, afastando-se em alta velocidade. Tinham-se ido. Fiquei ali, parada no meio da sala, a olhar para a porta chata. Para a porta fechada. O ar ainda estava carregado com a histeria de Patrícia, com a autopiedade chorosa de Ricardo, mas por baixo de tudo, uma nova corrente começava a circular. Um ar mais limpo, mais leve. Lúcia apareceu na porta da cozinha, o rosto pálido, os olhos enormes. Segurava um pano de prato com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos de tensão. Dona Helena, sussurrou ela, a voz trêmula. Meu Deus do céu, o que é que eles vão fazer? Vão processar-me? Vão dizer que eu a roubei? Que eu. Caminhei lentamente até ela. Peguei nas suas mãos, que eram 2 blocos de gelo. Eles não vão fazer nada, Lúcia. Nada. Mas eles disseram, na justiça, guiei-a até a poltrona, fila sentar-se. É só barulho. Barulho de cão acuado. Eles não têm onde se agarrar. Fui até o telefone e disquei o número da Marlene. Ela atendeu ao primeiro toque, como se estivesse à espera da chamada. E então, a sua voz era pura ansiedade. Acabou, Marlene. Eles já foram. Ouvi um suspiro de alívio do outro lado. E como foi? Exatamente como precisava de ser. Mas a Lúcia está aqui, apavorada com as ameaças. Ainda tens o contacto daquele teu sobrinho advogado? Tenho. Vou ligar-lhe agora e entre, vou ligar-lhe agora e pedir que te retorne em 5 minutos. Fica perto do telefone. Não demorou nem 3. O telefone tocou. Um número desconhecido. Coloquei em alta voz para que a Lúcia pudesse ouvir. Era o Dr. Fábio, o sobrinho da Marlene, um rapaz com uma voz calma e segura. Expliquei brevemente o que tinha acontecido, as ameaças de anular a doação. Ele ouviu-me com paciência e, no final, a sua resposta foi clara como água. Dona Helena, fiquem absolutamente tranquilas. A senhora fez a doação em cartório, em plena posse das suas faculdades mentais, por livre e espontânea vontade. É um ato jurídico perfeito. E como a senhora fez questão de ser uma doação plena e não um adiantamento de herança, é praticamente impossível de ser revertido. A alegação de que a senhora foi coagida ou manipulada pela dona Lúcia teria de ser provada e pelo que me conta, são eles que têm um histórico de exploração financeira. Na verdade, ele fez uma pausa. Se eles forem a tribunal, correm o risco de ter de explicar a um juiz todos aqueles depósitos que a senhora tem guardados. Seria um tiro no pé. As ameaças são apenas isso: intimidação. Não lhes deem ouvidos. Quando desliguei, a Lúcia ainda estava pálida, mas o tremor nas suas mãos tinha parado. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Ela já não era a empregada apavorada. Era a proprietária de uma casa, assustada com a dimensão da sua nova vida. A notícia, claro, voou. O telefone não parou de tocar. A primeira a ligar foi a minha sobrinha, Ana. A voz dela estava embargada de emoção. Tia Helena, soube pela minha mãe. A senhora não sabe o orgulho que estou a sentir. A senhora foi gigante. A vida inteira eu vi o que eles faziam, mas nunca tive coragem de dizer nada. A senhora fez justiça por todas nós. As suas palavras foram um bálsamo. Ouve, claro, os outros. Um primo distante ligou para dizer que era um absurdo, que sangue é sangue e que eu tinha cometido uma loucura. Apenas ouvi e disse: Agradeço a sua opinião, Cláudio. Passar bem. E desliguei. A crítica deles já não me feria. Eram vozes de um mundo ao qual eu já não pertencia. No final da tarde, a Marlene chegou. Não com um rosto preocupado, mas com um sorriso de orelha a orelha e nas mãos
um bolo de laranja com cobertura de chocolate, o meu favorito. Isto pede uma comemoração, disse ela, colocando o bolo na mesa da cozinha. Fiz um café fresco e nós as três, eu, a Marlene e a Lúcia, sentamo-nos ali, como três generais depois de uma batalha vencida. Pela primeira vez, Lúcia sentou-se à mesa não como funcionária, mas como uma de nós. Foi a Marlene quem trouxe as primeiras notícias da frente inimiga. Uma amiga dela, vizinha da síndica do prédio do Ricardo e da Patrícia, ficou a saber da confusão. Aparentemente, a briga do casal foi tão feia que o prédio inteiro ouviu. A Patrícia culpava-o pela fraqueza, por não me ter controlado. Ele culpava-a pela ganância, por o ter empurrado para aquela situação. Nos dias que se seguiram, o quadro completo da ruína deles começou a desenhar-se, vindo em pedaços, como um mórbido quebra-cabeças. Descobri, por outra fonte, que o tal negócio de oportunidade única do Ricardo era uma pirâmide financeira na qual ele tinha perdido não só os meus 10.000, mas muito mais dinheiro, pedido a agiotas. A venda da minha casa não era para quitar umas pendências. Era o único bote salva-vidas que eles tinham para não se afogarem de vez. Sem ela, o castelo de cartas de luxo e aparências que eles construíram desabou de uma vez por todas. Uma semana depois, vi com os meus próprios olhos. Tinha a voltar do mercado quando o SUV importado deles passou por mim. Mas não era o Ricardo ou a Patrícia a conduzir. Era um rapaz jovem, com o autocolante de uma concessionária de carros usados no vidro traseiro. Tinham vendido o carro. Dias depois, a Marlene contou-me que viu a Patrícia a entrar numa daquelas lojas chiques que compram malas de luxo usadas. Estava de cabeça baixa, a carregar dois dos seus preciosos investimentos. O império estava a ruir, peça por peça. Cerca de um mês depois do confronto, o telefone tocou. Era um número bloqueado. Atendi, hesitante. A voz do outro lado era a dele, chorosa, quebrada, mas com a mesma nota de manipulação de sempre. Mãe, soluçou ele. Mãe, a senhora está feliz? A Patrícia deixou-me. Perdi o meu emprego. Tivemos de entregar o apartamento. Estou a morar de favor em casa de um amigo. A senhora conseguiu o que queria. A senhora destruiu a minha vida. Eu escutei o choro dele, o relato da sua miséria, e aguardei. Aguardei sentir uma pontada de culpa, um resquício de pena. Qualquer vestígio daquela mãe que correria para o socorrer. Mas nada veio. O poço do meu sacrifício tinha finalmente secado. O que eu sentia era apenas um vazio frio, a constatação de um fim. Não, Ricardo, respondi. E a minha voz era a de uma estranha, calma e inexorável. Eu não destruí a tua vida. Tu destruíste a ilusão que eu tinha de ti. Tu fizeste as tuas escolhas. A Patrícia fez as dela. Eu fiz a minha. Agora, vive com as tuas. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Ele esperava súplicas. Esperava que eu oferecesse ajuda, que eu voltasse a ser a sua caixa multibanco emocional e financeira. Mas aquela mulher já não existia. E sem dizer mais uma palavra, eu desliguei o telefone. Coloquei o aparelho de volta no gancho, com uma delicadeza que encerrava a conversa mais longa e dolorosa da minha vida. Eu não senti prazer. A desgraça dele não me trouxe alegria, mas também não senti dor. Senti o alívio profundo e gelado da justiça. Sinto a paz de quem finalmente fecha um livro que deveria ter terminado há muito, muito tempo. Hoje faz um ano. Um ano exato desde o dia em que a porta bateu e o silêncio que se instalou era meu, por direito, e não um silêncio imposto pela presença deles. A casa parece respirar de outro modo. É difícil explicar. É como se, por anos,
as próprias paredes tivessem estado tensas, prendendo o fôlego, e agora, enfim, pudessem soltar o ar. A luz da manhã que invade a cozinha já não me acusa de solidão. Apenas ilumina os pães que Lúcia acabou de tirar do forno, e o perfume que se espalha é de fermento, de vida, de recomeço. Lúcia, coitada, ainda tenta manter uma formalidade de proprietária. No início, foi uma luta. Insistia em me pagar um salário, em me tratar como convidada. Ri até a barriga doer. Sentei-a à mesa e, com um caderninho de contas, mostrei-lhe a matemática da nossa parceria. Lúcia, somos uma dupla. A casa é sua, o teto é seu. Minha aposentadoria paga a luz, a água, o mercado. O que você ganha cuidando do seu Armando é seu, para a sua velhice, para os seus netos. Fim de papo. Ela chorou, claro, mas entendeu. Aos poucos, a formalidade cedeu lugar a uma rotina de cumplicidade. Duas viúvas que aprenderam do jeito mais duro que a vida não espera que estejamos prontas. Nossas manhãs começam com café, sem pressa. Depois, dedico-me ao jardim. A artrite reclama, as costas protestam, mas quando minhas mãos afundam na terra fofa, sinto uma cura que vem de dentro. As roseiras de Roberto, que andavam tão tristes e cheias de pulgão, explodiram em flores de um vermelho tão vivo que chega a ferir a vista. Cada rosa que corto e coloco no vaso da sala é uma pequena vitória. A prova de que aquilo que foi deixado para morrer, com um pouco de cuidado, pode florescer de um jeito ainda mais belo. 2 vezes por semana, pego o ônibus para o centro. Inscrevi-me num grupo de tricô na paróquia. Somos umas 12 senhoras, cada uma com sua ideia, com sua história, suas dores e suas risadas. Falamos de novelas, de receitas, dos netos. E enquanto as agulhas dançam num balé ritmado, transformando um simples fio de lã num sapatinho de bebê, tecemos também uma invisível rede de amparo. Eu, que nunca tive netos, faço casaquinhos e toucas para crianças que jamais conhecerei. E nesse ato, o de criar calor para um estranho, aqueço uma parte da alma que já nem lembrava existir. As notícias de Ricardo chegaram aos poucos, em fragmentos trazidos pela Marlene, que ouvia de uma prima que conhecia alguém. A briga com Patrícia não fora passageira. O divórcio saiu em menos de 6 meses, litigioso e feio. Sem o meu dinheiro para sustentar a farsa, o casamento deles ruiu como um castelo de areia ao primeiro toque da onda. Ele perdeu o emprego de arquiteto, uma posição que, na verdade, o sogro lhe arranjara. Eu o vi uma única vez. Estava no ponto de ônibus, voltando do tricô, e ele passou do outro lado da rua. Não me viu. Estava a pé, mochila nas costas, a barba por fazer, os ombros caídos de um jeito que eu nunca tinha visto. Aquele verniz de superioridade, de filho único a quem o mundo tudo deve, desvanecera-se. Em seu lugar, havia apenas um homem de meia idade, cansado, comum, anônimo na multidão. Esperei. Busquei em mim apontada no peito, o instinto materno de atravessar a rua e proteger a cria. Não veio. O que senti foi um silêncio profundo, uma calma estranha. Ele era só um homem na calçada, um estranho que um dia amei mais do que a mim mesma. De Patrícia, as notícias são ainda mais raras. Marlene contou que a viu trabalhando como vendedora numa loja de sapatos no shopping. A mesma loja onde, certa vez, ela comentou que meus sapatos eram confortáveis, mas terrivelmente fora de moda. Não senti alegria, nem o gosto amargo da vingança. Apenas a constatação da fria ironia com que a vida, por vezes, arruma as coisas no seu devido lugar. Hoje, sentada na varanda ao entardecer, eu finalmente entendo a diferença entre solidão e paz. Por anos, vivi uma solidão disfarçada de companhia, à espera de uma ligação que não vinha, de um afeto que era barganhado.
A ausência da expectativa do amor deles foi o que me libertou. Descobri que podemos, sim, escolher nossa família. A minha, agora, tem o cheiro do café da Lúcia e o som das risadas das minhas amigas do tricô. Família não é quem carrega seu sangue, mas quem segura sua mão quando o mundo parece pesado demais. A cadeira de balanço range, um som amigo. O chá na xícara já esfriou, esquecido enquanto eu me perdia a olhar o jardim. As minhas roseiras estão afrontosas, quase descontroladas. Há um ano eram galhos secos. Hoje, o vermelho delas é um desaforo bom, e eu entendo por quê. Por muito tempo, eu apenas podava os galhos doentes com medo de ferir a planta. Tinha pena. E o resultado era uma roseira fraca, que mal se aguentava em pé. No último inverno, depois que tudo passou, peguei a tesoura com uma raiva boa, uma raiva de quem exige que a vida volte, e cortei fundo. Tirei tudo o que era morto, tudo o que era peso, sem piedade. Doeu em mim. Mas agora, na primavera, vejo o resultado. A força da roseira não estava no que eu poupava, mas no que tive a coragem de cortar. Acho que somos um pouco como um jardim. Por anos, acreditei que ser mãe era isso: apagar-se um pouco a cada dia, esticar a própria pele para servir de agasalho, mesmo que isso nos deixasse no frio. Eu media o amor pelo tamanho do pedaço que arrancava de mim para dar ao outro. Que amor doente é esse, que exige a nossa anulação? O amor que vale a pena nos faz crescer juntos, lado a lado, cada um com seu próprio sol e sua própria raiz. O amor que eu dava a Ricardo já não era adubo, tornara-se veneno. Um veneno que me matava por excesso de sacrifício, e a ele, por excesso de consentimento. Minha vida inteira foi construída sobre silêncios. O silêncio de quando Roberto se foi, para não preocupar ninguém com a minha dor. O silêncio de engolir os comentários de Patrícia, para não criar conflito. O silêncio de não cobrar o que era meu, para não parecer mesquinha. Tornei-me uma mestra nos silêncios, mas eram silêncios ocos, que me corroíam por dentro como ferrugem. Quando eu disse basta, naquela tarde, não foi um grito. Foi o meu primeiro som de verdade em décadas. E a lição mais dura que aprendi foi esta: o maior ato de amor que fiz pelo meu filho não foi vender terras para pagar sua faculdade. Foi dizer não. Foi traçar uma linha na areia e mostrar-lhe, da forma mais cruel e necessária, que uma mãe é porto seguro, mas não é território a ser saqueado. Foi dar a ele a chance, talvez a primeira, de crescer com as próprias dores. Se ele vai aprender com isso? Não sei. E pela primeira vez, entendo que isso já não é problema meu. Esta casa, por tanto tempo, foi um museu de lembranças, depois uma promessa de herança. Hoje, não é passado nem futuro, é o meu presente. O chão onde piso firme. É a casa da Lúcia nos papéis, mas é o nosso lar no coração. Um lar construído não sobre laços de sangue, mas de cuidado. Às vezes, o corpo, com sua memória teimosa, ainda espera. Escuta um carro na rua e o coração dá um salto, mas dura só um instante. Logo em seguida, vem uma paz imensa. A paz de não esperar mais nada. A paz de saber que minha felicidade não depende de uma migalha de atenção. A xícara está fria. Deixo-a de lado e me levanto. Vou até as roseiras. Sinto o veludo de uma pétala nos dedos. O sol da tarde aquece meu rosto e eu fecho os olhos. O silêncio que me envolve agora não é mais oco, não é ausência. É um silêncio pleno. Pleno do zumbido das abelhas, do canto de um pássaro, da minha própria respiração. É o silêncio de quem finalmente parou de ouvir o barulho do mundo para escutar a si mesma. E essa, eu descobri,
É a voz mais importante de todas.